Muita briga aqui, caralho! Vem comigo ver como é fazer política aqui em Chapecó. Esse aqui sou eu e meu irmão apanhando de sindicalistas fascistas aqui da Aurora, porque a gente estava defendendo o fim da escala 6x1, panfletando lá para os funcionários na saída do frigorífico. Porque eles estão entregando cartaz que é para ter 2 dias de folga na semana, viu? Isso foi há quase um ano atrás, meteram uma arma na minha cara, roubaram meu celular e ainda não deu em nada. Eu fui na polícia um dia ver como tava e ainda quase fui preso. Aí na semana passada foi a vez da presidente do PSOL aqui de Chapecó nos ameaçar de morte, porque a gente critica o governo e expõe a degeneração da esquerda. Pega tu, teu irmão e a vadia e dá um jeito em vocês três. Mas mesmo assim nós vamos continuar e esse é o terceiro episódio da nossa série sobre por que a esquerda não se cria aqui em Chapecó e em Santa Catarina. E hoje nós vamos analisar a atuação dos partidos aqui de Chapecó na questão do fim da 6x1 e o que é esse tal desse plebiscito que o PT está puxando agora. Primeira coisa, é óbvio que o plebiscito é uma peça de propaganda do governo. Até porque não adianta taxar grandes fortunas enquanto existe um teto de gastos que limita investimentos em saúde e educação. Teto de gastos que o governo e não o Congresso, o governo federal propôs, fez lobby para aprovar, proibiu os deputados de apresentarem emendas e disputar, comemorou a aprovação e hoje defende com unhas e dentes. Haddad é o maior defensor no Brasil da política neoliberal consolidada no novo teto de gastos. O teto trava os investimentos em tudo que era interesse do povo, mas deixa liberado o financiamento do agronegócio, subsídio para grandes empresas, rentismo desenfreados, bolsa grande empresário, tá tudo fora do teto. E na real, esse governo também já taxou o pobre várias vezes, como nas comprinhas da Shein, fez todo aquele auê com a falsa reforma tributária de 2023, que só facilitou para as grandes empresas. O Lula dizia que era culpa do indicado do Bolsonaro no Banco Central, mas agora tá o indicado dele lá já faz quase um ano e eles estão subindo o juro ainda mais do que antes. Já tem mais gente endividada no Brasil do que antes daquela farsa do desenrola. Então é uma completa birutice achar que o governo está preocupado com a desigualdade social. Muito pelo contrário, o governo está aprofundando a desigualdade social no Brasil. É óbvio que o governo está só fazendo de conta que está apoiando a classe trabalhadora, só se aproveitam desse discurso, né? Cisca para a esquerda e põe o ovo para a direita. E quem disse isso não fui eu, foi o deputado Pedro Kizai que confessou. Uma grande oportunidade de ser o protagonista da movimentação social. Vejam como ele não tem vergonha. Ele mesmo gravou isso e colocou na internet, porque eles entendem que isso é fazer política. Eles abraçam explicitamente esse oportunismo na política. O Kizai só assinou a PEC pelo fim da escala 6x1 em novembro do ano passado, quando já tinha dezenas de deputados da direita apoiando a PEC. Aí, como não tinha mais como ele ignorar, ele foi lá e disse que apoiava. E agora vamos ver os nossos vereadores aqui em Chapecó. Nós temos um do PT e 2 do PCdoB. O mais votado foi o vereador Paulinho, do PCdoB. E só nessa semana, segunda-feira agora, pela primeira vez, o vereador Paulinho defendeu o fim da escala 6x1, fez um videozinho deles lá apoiando o plebiscito. Mesmo a gente já tendo cobrado ele várias vezes publicamente aqui, ó, colocamos fotinha dele aqui cobrando e ele não tinha apoiado ainda. E os partidos deles também, assim, eu desafio qualquer militante do PT e do PCdoB de Chapecó a nos apresentar alguma coisa que tenham feito pela redução da jornada de trabalho antes de novembro do ano passado, quando o PT decidiu abraçar a pauta a nível nacional. Eu passei 5 anos filiado no PCdoB, maior atraso da minha vida, de 2019 a 2023, e eu nunca vi os vereadores falarem, eu nunca vi o partido falar, nunca vi se colocar num debate eleitoral, simplesmente não era uma pauta, a galera simplesmente não considerava nem sequer a possibilidade de reduzir a jornada de trabalho. Aí no final de 2023 surge o Rick Azevedo e o Movimento VAT que ele criou, os partidos comunistas apoiam o movimento, entram no VAT, começam a fazer agitação massiva em cima do termo fim da 6x1 que foi usado. A Chapecó Crítica aqui, junto ao PCBR, também na época junto ao P e partes do PSOL, que agora romperam com a gente para continuar apoiando o PT, nós participamos e organizamos cerca de 100 panfletagens aqui na cidade, perto de 30 mil panfletos, distribuímos em porta de frigorífico, em ponto de ônibus, nos comércios, nas praças, levantamos o assunto, fizemos muitos vídeos para falar sobre isso, trouxemos o debate à tona. E sabem o que o PT e o PCdoB de Chapecó estavam fazendo ao longo de todo o ano passado? Eles estavam tentando nos sabotar. Estavam dizendo que a gente não deveria panfletar, que era um absurdo, que não funcionava. Falavam para as pessoas deles não panfletarem com a gente, que o fim da 6x1 era impossível, que era pra gente desistir, que não tinha a menor chance de aprovar, enquanto a gente continuava fazendo a luta pela redução da jornada. Aí nós organizamos um ato no 7 de setembro para levantar a pauta e sofremos aquele ataque dos sindicalistas fascistas lá da Aurora na véspera do ato. E o que o PT e o PCdoB de Chapecó falaram, gente?
Eles comemoraram que a gente apanhou, gente, sem nem ter vergonha na cara. Olha só a nota falsa que eles fizeram aqui para postar na frente das câmeras, né? Mas no grupo de WhatsApp deles me mandaram mensagens aqui, disseram bem feito, disseram que a gente só queria like, que tinha que apanhar mesmo, que onde é que já se viu a gente querer se aparecer. Eles acham que é isso que a gente tá fazendo quando a gente defende o fim da escala 6x1. Não sou eu que tô dizendo, são eles. E a hipocrisia foi tão grande que teve militantes saindo do partido, xingando os dirigentes, assim, dizendo que não aguentavam aquela falsa nota de solidariedade, enquanto a opinião das pessoas era completamente diferente. Não aguentaram o cinismo dos dirigentes. Mesmo assim, nós seguimos com o ato, enquanto o PCdoB jurava para os seus filiados que ia ter um ataque fascista lá no nosso ato, que não era para ninguém ir, tentando sabotar a nossa atividade. Chegaram até a atacar e intimidar membros da UJS, a juventude do partido, que estavam propondo que eles fossem de fato no ato, que fortalecessem a luta pelo fim da 6x1. Tudo printado aqui, gente. Aí em novembro o governo foi forçado a dar espaço para a pauta do fim da escala 6x1, já tinha quase 3 milhões de assinaturas na petição do Movimento VAT, não tinha mais como esconder. Aí no dia 15 de novembro teve atos por todo o Brasil, puxados pelo Rick Azevedo e Movimento VAT. Aqui em Chapecó teve umas 130 pessoas lá na praça, e o PT e o PCdoB apareceram lá com meia dúzia de pessoas cada um, praticamente só os dirigentes do partido, fazendo de conta que apoiavam, assim. Eles não chamaram amplamente, eles não informaram os seus eleitores, eles não comunicaram, eles têm 10 a 20 mil contatos cada vereador. Não informaram esse povo, não usaram os sindicatos que eles têm, 10, 12 sindicatos, nem sequer as pessoas liberadas dos sindicatos que ganham para estar ali defendendo a classe trabalhadora não apareceram direito lá no ato. Ou seja, eles não foram para fortalecer a causa, não foram para lutar contra o fim da escala 6x1, foram para dizer que estavam apoiando. É bem diferente. Nós denunciamos essa canalice deles, podem ver nesse vídeo aqui que nós publicamos no dia 15 de novembro, tem mais informações lá. Aí em dezembro, como ficou muito feio para o partido, né, eles reuniram ali uns 20 cabeça branca dos sindicatos, inclusive alguns que eu conheço que passam muito tempo ociosos, e foram lá na frente do mesmo frigorífico que eu e meu irmão apanhamos para entregar panfleto e postar vídeo nas redes sociais, né? A mesma coisa que eles diziam que a gente fazia só para querer aparecer, só para ganhar like, que não funcionava, foram lá fazer porque ficou muito feio não fazer. Mas o pior de tudo é que nesse momento eles já estavam defendendo 40 horas semanais. Fazia um mês que os deputados deles tinham apoiado a PEC que dizia 36 horas e eles já estavam rebaixando a pauta, eles já estavam puxando para a direita, tentando esvaziar a pauta, dizendo que era para ficar mais fácil de ser aprovado. Já estavam sabotando a luta. Gente, na Constituinte de 1988, a proposta do movimento sindical já era de 40 horas e aí foi negociado em 44. O PT literalmente parou no tempo. Imaginem o quanto avançou a produtividade dentro de um frigorífico aqui na nossa região, por exemplo, ou qualquer outra indústria, tecnologia de comunicação, de informação de hoje, e eles continuam defendendo as mesmas 40 horas. São literalmente parados no tempo. Aí em 14 de fevereiro, como o PT já estava abandonando a pauta, tentando fugir do debate, o partido do qual eu faço parte agora, o PCBR, junto com uma coalizão de 10, 12 partidos comunistas pelo Brasil, puxou vários atos aí, chegou a mobilizar atos em 59 cidades para trazer a pauta de volta à tona, forçar o governo a levar para frente. Aqui em Chapecó nós descemos a avenida carregando uma faixa aqui, falando com o povo no megafone, entregando panfleto, e chamamos mais de 30 sindicatos, associações, os partidos, os mandatos, as centrais sindicais, chamamos toda essa galera do PT e do PCdoB, ninguém nem sequer nos respondeu, não responderam para participar da organização, muito menos para ir no ato. Depois do ato, alguns responderam dizendo que não tinham visto a mensagem a tempo. Mas o fato é que com a nossa movimentação dos partidos comunistas e de outros grupos que apoiam, com a popularidade que a pauta tomou, o governo foi obrigado a marcar um plebiscito, né? Puxaram o plebiscito, mas ainda jogaram para dali 6 meses, coisa que podia ser tranquilamente organizada em 1, 2 meses, jogaram para dali 6 meses, que é agora em agosto, para tentar esfriar a pauta, para tentar desmobilizar. E durante todo esse tempo, o que o PT e o PCdoB de Chapecó aproveitaram para fazer, gente? Com 3 vereadores, tem deputado estadual, tem deputado federal, eles têm muito dinheiro, sindicatos, membros milionários no partido, fizeram uma manifestação no 1º de maio, para não deixar passar em branco, né? Levaram lá carro de som, fizeram faixa e tal, uma única vez em 6 meses. Inclusive o Paulinho, que é o vereador com mais alcance, que teve mais voto, não participou, não apoiou as movimentações deles, se negou até a participar dessa farsa. Nós cobramos ele publicamente aqui na Chapecó Crítica no dia 9 de maio e ele não respondeu, nem a gente cobrando ele assim. Aí agora já faz um mês que tá rolando o plebiscito e o Paulinho apareceu para defender, né? Porque tava muito feio não defender.
Os outros vereadores e os sindicatos do PT e do PCdoB também fizeram ali uma defesa, falaram que estavam apoiando, que estão lutando contra as grandes fortunas, que querem taxar, que querem reduzir a escala de trabalho. Acredita quem quiser. Ai, mas é a correlação de forças, não sei o quê. Gente, o que a correlação de forças impede dos vereadores usarem a tribuna para falar no tema, de irem nas rádios que eles têm muito acesso, eles têm boas relações, de usarem os sindicatos para fazer outdoor, para fazer carro, para passar carro de som nas ruas, para fazer panfletagem em grande escala? Como é que no momento da campanha eleitoral vem dinheiro a roda, todo mundo ajuda, todo mundo apoia, todo mundo mobiliza, mas aí no dia a dia, entre uma eleição e outra, para levantar os temas de interesse da classe trabalhadora, aí nunca podem fazer nada. Já a Unidade Popular pelo Socialismo aqui de Chapecó, a UP, de fato se empenhou na luta pelo fim da escala 6x1, fizeram o que tem ao alcance do partido, que é um partido muito menor do que o PT e o PCdoB, que não tem deputados, que não tem dinheiro, mas ainda assim fizeram muita mobilização, fizeram panfletagem, fizeram esse ato maravilhoso no shopping aqui de Chapecó, entraram lá, nós divulgamos bastante o ato, várias páginas da região compartilharam, deu 400 mil visualização aí, conseguimos levantar bastante o debate. Mas a UP é um partido de frente ampla, a UP não quer cobrar o governo federal, não quer se colocar contra o governo, né? Eles querem fazer esse socialismo lulista, né? Então, e no ato de 14 de fevereiro, eu cobrei o PT e o PCdoB e a UP não gostou, porque isso atrapalha as alianças que eles querem fazer com o PT e PCdoB, né? Eles já estão aliados em muitos lugares. E aí, em 4 dias depois daquele ato, eu fui expulso da UP por defender o fim da escala 6x1, por falar isso aqui, ó. Como é que um merda de um vereador que se diz de esquerda não consegue defender a luta pelo fim da 6x1? Eles entenderam que era uma fala muito problemática, que estava contra o programa do partido e me expulsaram. E claro que os partidos de direita aqui da cidade, inclusive, não sei se tem alguma coisa nesse momento, PSB e PDT, partidos que a galera se ilude muito achando que estão de algum grau do lado da classe trabalhadora, é claro que não estão, não fizeram absolutamente nada pelo fim da escala 6x1 porque eles apoiam. Eles jamais vão ir contra uma questão que é muito importante para os grandes empresários que financiam a campanha deles. Aí tem gente que não gosta quando a gente cobra que eles fizeram um pouco, né, e vem dizer, e vocês, o que fizeram? Gente, eu não sou vereador, eu não tenho salário de 20 mil por mês. Nós não temos um partido com deputado federal, com deputado estadual, nós não estamos presentes na diretoria de 10, 12 sindicatos controlando os caixas há décadas, nós não temos uma central sindical cobrando contribuição dos trabalhadores, nós não temos dinheiro, nós não fizemos mais por falta de dinheiro. Mas assim, a gente faz o que a gente consegue aqui, que é uma comunicação coerente e sincera com a classe trabalhadora, mostrando o que está acontecendo. E muita gente nos apoia, compartilha nosso material aqui porque vem verdade na nossa causa, vem que a gente está falando sério, que não é um político mentindo e enrolando as pessoas. Mas então qual deve ser a posição dos comunistas em relação ao plebiscito que está rolando agora? Será que a gente deve rejeitar tudo? A gente entende que não, que a gente deve ir lá e votar e recomendar que as pessoas votem. Porque mesmo que a gente perceba e principalmente denuncie que é uma peça de propaganda do governo, a gente tem que cobrar o fim da escala 6x1 e todas as ferramentas colocadas aí são válidas para isso. Então a gente tem que defender a assinatura do plebiscito, o voto, é uma coisinha assim ridícula, é só tu colocar nome, CPF e marcar a caixinha. Então é só para eles terem ali um negócio para dizer que tantas pessoas apoiaram. Mas ainda assim isso é importante, isso vai fazer parte da luta, mas o mais importante é cobrar a jornada de 30 horas, porque o plebiscito propositalmente não fala em tamanho de jornada, né, de propósito, e também cobrar o fim do novo teto de gastos, porque não adianta aprovar a taxação de grandes fortunas se não tiver permissão para estar colocando esse dinheiro aí nos serviços públicos que a classe trabalhadora precisa. Então não se iludam, não tem nada na política do governo Lula-Alckmin que indique que eles estão contra a desigualdade social, eles estão cumprindo a agenda da burguesia ponto a ponto. Se vocês pegarem lá o programa Ponte para o Futuro de Michel Temer de 2017, o programa que motivou o golpe contra a ex-presidente Dilma, o governo Lula agora está cumprindo ponto a ponto desse programa, está cumprindo a agenda do MDB de 2017. É isso que se tornou o PT hoje em dia. Mas a gente tem que denunciar isso e cobrar o fim da escala 6x1, a jornada de 30 horas e a revogação do teto de gastos, porque aí sim a gente coloca o governo contra os grandes empresários que eles estão apoiando. Se tu quiser se aprofundar mais nesse assunto, lê a nossa nota completa aqui no site do PCBR, explicando certinho o que foi essa batalha do IUF, como se desenrolou isso e qual deve ser a posição dos comunistas para a gente tentar pressionar o governo e a burguesia e arrancar mais direitos aí. Então é isso, valeu e até a próxima, que se não nos matarem a gente vai continuar expondo tudo que tem de errado na direita e na esquerda governista também.